presidente desse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que foi eleito, é ele que governa. Ele foi eleito para reconstruir a governança ambiental. E ele não abrirá mão do mandato que foi concedido por 60 milhões de brasileiros nesse sentido. Dialogaremos sempre com o Congresso, mas o Executivo tem uma posição política clara em relação à agenda ambiental. E essa posição política clara sempre será colocada e sempre será exposta, respeitando o Congresso, respeitando a diversidade, respeitando as forças políticas, respeitando as diferenças, mas a agenda deste governo é comprometida com a sustentabilidade. Sakamoto e Carla, eu posso assegurar para vocês, o Brasil vai ser recolocado na seara internacional, não só apresentando para o mundo o que vai fazer para mudar o padrão da economia derivada do carbono, o que vai fazer para redução, para cumprimento dos termos do Acordo de Paris e para redução do aquecimento global, não só vai ser colocado cumprindo metas nesse sentido, como o Brasil vai ser colocado na seara internacional, cobrando de outros países que façam o dever de casa, tal qual nós aqui faremos. Senador, o senhor saiu recentemente aí do partido Rede Sustentabilidade, né? E nessas discussões, uma das personagens principais é a ministra Marina Dias, que tem aí um peso internacional muito importante nessa questão ambiental e nessa defesa que o senhor está colocando. Eu queria saber como é que foi a participação dela nessa reunião de hoje, como é que o senhor vê hoje a Marina? Muito se diz, tem aquela coisa da fritura, ou também aqui, como o Saca colocou, alguns auxiliares falando que ela é indemissível. Como é que o senhor vê hoje, depois dessa semana, de tantas notícias envolvendo a pasta do meio ambiente, o papel da Marina nesse momento? Eu vejo a ministra Marina como ela é, um ícone ambiental internacional, uma liderança ambiental do país e de fora do país, e respeitada pelo presidente Lula e pelo nosso governo pelo que ela é, e por esta condição, inclusive, alçada a condição de ministra do Meio Ambiente. Então, a Marina representa um símbolo da reconstrução da governança ambiental, tal qual nós processamos, estamos encaminhando no governo. Então, há um reconhecimento nosso, e não é assim, deixa eu deixar bem claro aqui, Sakamoto e Carla, não há nenhum processo de fritura, não há nenhum processo de enfraquecimento da parte do governo do presidente Lula. Há um reconhecimento total do papel que a ministra Marina cumpre, e, inclusive, o encaminhamento de todas as ferramentas e instrumentos para a construção da governança ambiental como ela quer. Então, não existe nada disso. Não existe nenhum processo em curso e nenhuma possibilidade admitida nesse sentido de quaisquer coisas que possam representar um enfraquecimento. A ministra Marina é quem lidera a agenda ambiental de nosso governo. Nós a reconhecemos assim na agenda ambiental, nós somos liderados por ela, por ordem e determinação do presidente da República. Não é bem convencimento, né, Diego? É convencimento, na verdade, né? Porque passa pelo quê? Por liberação de emendas, né? Por liberação de recursos, né? Até escrevi isso, que desde o governo Bolsonaro, o Centrão, ele recebe emendas para votar com o governo federal. A questão é que ele exige ser pago para aprovar pautas com as quais ele concorda, ou seja, eu concordo com a pauta, mas me paga, senão eu não voto. Me paga, digamos, libera emenda para eu poder mandar para as minhas bases, senão eu não voto. E aí, foi assim com o arcabouço fiscal, né, apresentado pelo Haddad, 372 votos a 108, agora na última terça-feira. Contudo, a liberação bilionária de emendas, ela não evitou que os parlamentares atacassem a medida provisória que é responsável pela reorganização dos ministérios, né? Ou seja, cutucando o governo Lula, esquartejando o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Tradicionais. Por quê? Porque eles não concordam com isso.
O Centrão não concorda com isso, então fala, mesmo com emenda, eles não votam, eles não vão de jeito nenhum. O Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, deixou meio claro, né, que é o primeiro-ministro durante o governo Bolsonaro e continua sendo primeiro-ministro, né? Ele deixou claro que, olha, nós aqui vamos votar matérias de governo, né? Não é matéria de oposição, matéria de país, é matéria de governo, quer dizer, não é matéria de governo, não é matéria de oposição, é de matéria de país. O que ele quis dizer que os temas econômicos, os temas que mexem com fiscal, questão monetária, são temas de Estado, né? Então, que merecem ser apreciados e que o governo pode ter o apoio, só que não vai passar pauta ideológica. O problema, e aí entra nessa questão, quem define que uma pauta é ideológica ou não para ser aprovada, para ser colocada em votação? O que o Arthur Lira fala é que as questões de finanças e de monetário não é ideológico. Só que e a nossa sobrevivência como espécie no planeta Terra, né? Que é isso que está em jogo na questão de mudança climática. As pessoas estão de brincadeira. O planeta está com o termostato ajustado para gratinar os idiotas lentamente. Nós, os idiotas. E a gente precisa mudar isso. Isso tem a ver com a sobrevivência de espécie. É o tema mais importante do século XXI. Se isso não é um tema de Estado, nada mais é. Mas, infelizmente, o que tem mostrado aqui, o Congresso Nacional, pelo menos o Centrão e a bancada ruralista, não vê o meio ambiente, não vê as mudanças climáticas como uma questão de Estado, mas vê como uma questão ideológica. E olha que interessante, e com isso vai ser difícil aprovar qualquer medida no Congresso Nacional que diga a respeito à valorização do meio ambiente, ou à valorização das pessoas e dos grupos das comunidades que cuidam desse meio ambiente, como a população indígena. Carla, teve umas mudanças, outras ali que estavam sendo definidas. Você apurou hoje que o presidente Lula acertou com o ministro do GSI, ele quer manter a BIM na Casa Civil, né? Eu estava até conversando com uma outra fonte agora aqui, Diego, antes da gente entrar, e na verdade o que mexe aí nessa MP mesmo, né, são de algumas atribuições da BIM, né, que passaram para a Casa Civil. A BIM hoje está no guarda-chuva da Casa Civil. A MP muda algumas atribuições, mas o decreto que manteria a BIM na Casa Civil. Então tem toda uma discussão entre MP e decreto, mas o que de fato está acertado nessa discussão, o que a MP mexe e o que o decreto vale, enfim. O que está acertado não existe hoje a intenção do presidente Lula, do ministro do GSI e do ministro da Casa Civil que essas atribuições da ABIN voltem para a mão dos militares, digamos assim, né? O próprio general Amaro falou com a gente em entrevista no começo do mês, dizendo que ele não pleitearia isso, que esse não era o objetivo. E hoje eu perguntei para ele de novo e ele disse que o que importa para ele, GSI, é continuar contando com os relatórios da ABIN, que não necessariamente precisaria voltar. E aí eu apurei com outros interlocutores do presidente Lula que dentro dessas coisas que o governo vai discutir com o Congresso, né, nessas mudanças feitas aí na MP, para reverter ou ajustar, uma delas é essa questão da ABIN, que o presidente Lula quer manter toda aí, com todas as suas atribuições, no guarda-chuva do Rui Costa, da Casa Civil. Então, o próprio Rui Costa disse, né, que pretende fazer algumas alterações, e essa, segundo eu apurei, vai ser uma delas aí, de conseguir manter todo a ABIN e todas as suas atribuições sob responsabilidade dele. Qual?